Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai dos homens, pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lance fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés. Sereis lançados no fogo eterno. Ou se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se lhe há concedido, por meio do Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então Pedro aproximou-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Até aí. Um tempo atrás, irmãos, os irmãos mais velhos me incumbiram de compartilhar um assunto com os irmãos e sobre a disciplina na Igreja de Cristo. Um assunto nos nossos dias completamente esquecido, pouquíssimo praticado, inclusive entre nós. Só que é um assunto que ele não é, pela Escritura, abordado de uma forma solta, solitária. Ele sempre está em conjunto com várias outras verdades. E aqui nesse texto que nós vamos compartilhar, aparece o Senhor Jesus explicando isso, né, aos seus discípulos, nessa passagem do capítulo 18 de Mateus. Quando nós olhamos o Senhor Jesus explicando e falando sobre essa realidade na igreja, ele está diante ali dos seus discípulos e com muito amor ele coloca cada um desses pontos. Nós sabemos que diante do Senhor, cada um dos seus filhinhos são muito valiosos, são muito preciosos. Cada irmão que o Senhor, cada filho que o Senhor resgatou e redimiu, o Senhor não comprou com ouro nem com prata, comprou com seu sangue. Ele comprou com seu próprio sangue.
Se tem alguma coisa que vale muito nessa terra, é a vida de cada um dos santos. É a coisa que mais tem valor nessa terra. O Senhor falou, se você perder a sua alma e ganhar o mundo inteiro, não dá para comprar uma alma. Agora, para comprar todas as almas dos redimidos, imagina, o Senhor precisou pagar aquilo que de mais precioso existe. Ele se deu. Ele deu o seu filho. Então, cada irmão, cada um dos regenerados, cada um dos redimidos, são muito preciosos aos olhos do Senhor. Pedro vai falar que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nós legamos dos pais, pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E nós não somos preciosos, valiosos, porque nós somos demais. Nós somos pecadores. Nós somos valiosos por aquilo que nós nos tornamos em Cristo. Pelo propósito eterno do Senhor Jesus, cada um dos seus filhos são vasos para que se manifeste a glória de Cristo. Em João 17, Jesus vai falar que nós somos um presente que o Pai deu ao Filho. Jesus ora assim, esses homens, ó Pai, que Tu me deste. Nós somos um presente que o Pai deu ao Filho para a glória do Filho, para manifestar a glória do Filho. Por causa disso, nós somos muito preciosos. Que em nós, pelo Espírito Santo, Cristo é formado e a face do Filho pode ser vista. Nos tornamos semelhantes ao Filho glorioso. Por isso o Senhor nos amou e deu o seu Filho unigênito. E esse amor pela igreja não é algo temporário. O Senhor nos amou com um amor eterno. O Senhor está ali às vésperas de ir para a cruz. Qual é o assunto dos discípulos? Quem é o maior? Se você voltar um pouquinho para o capítulo 17, versículo 22, Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão de pecadores, vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos ficam um pouquinho tristes, sei lá por quê, com certeza não pelos motivos corretos, e logo eles estão preocupados quem vai ficar com a melhor posição na cadeira do reino de Cristo. Se anda mais o próximo versículo, Jesus está ali em Cafarnaum, na sequência, ele sai da Galileia, vai em Cafarnaum, chega o cobrador de imposto do templo e fala, viu, Jesus não pagou o imposto da meia moedinha de prata, que todo judeu tem que pagar quando tem censo, ele já tem mais que 20 anos. Cobrando imposto de Jesus. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, pensa comigo, Pedro. Quando um rei cobra imposto, ele cobra da população ou cobra dos seus filhos ali que moram no... Não, mora dos seus súditos. Eu sou o rei. Estão cobrando imposto. Mas deixa quieto, Pedro. Pesca lá e leva a moedinha aqui. Então Jesus está completamente abandonado, desprezado. Os interesses são outros. Mas se você vai nos outros evangelhos, vai falar assim, e ele amou seus discípulos até o fim. Não porque eles eram, mas porque eles iam se tornar vasos da glória do Senhor Jesus. Então cada um, o mais novo, o mais velho, o mais maduro, o recém-convertido, custou muito caro nas obras do Senhor. E aqui nós andamos, esse texto de Mateus, nós vemos que aparece aqui no versículo 17 a menção sobre a igreja. O Evangelho de Mateus tem dois textos que o Senhor Jesus fala sobre a igreja. Um está no capítulo 16 e o outro está aqui nesse capítulo 18. No capítulo 16,
Jesus tem aquele diálogo com Pedro, os discípulos, e fala assim: o que o povo diz que eu sou? O senhor é o Elias, tal. E vocês? O que vocês acham que eu sou? Pedro fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi meu Pai que te revelou, Pedro. E aí o Senhor fala uma coisa para Pedro. Ele diz assim: eu também te digo, tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui foi a primeira vez no Evangelho que aparece, o Senhor introduz igreja. O que é igreja? O Senhor Jesus começa a descrever o que é igreja. E a primeira descrição sobre o que é a igreja, ele diz: é a minha igreja. Não é a igreja fulano de tal, não é a igreja do fulano, não é a igreja católica, não é o presbitério, é a minha igreja. E ele fala assim: eu edificarei a minha igreja. Então quem edifica, não o templo, mas as pessoas são chamadas e congregadas e amadurecidas ao próprio Cristo. E ele diz que a igreja é dele, ele que edifica, e ela é invencível. As portas do inferno não vão prevalecer. A igreja de Cristo não acaba no ano 100, não acaba no ano 300, não acaba no ano 1500, não acaba em 2000. Ela acaba quando o Senhor falar que está completa e ela venceu. Como diz o irmão lá que faleceu: irmãos, fiquem tranquilos, eu já li a última página da Bíblia, o Senhor venceu. As portas do inferno não vão prevalecer. Vão queimar, vão matar, vão perseguir, mas ninguém destrói a igreja do Senhor. Essa é a primeira descrição sobre o que é a igreja. Em Mateus 18, o Senhor Jesus fala de novo sobre a igreja. Só que aqui o Senhor não está falando mais sobre esse aspecto de que Ele é o dono da igreja, que Ele edifica a igreja, de que ela é invencível. Aqui o Senhor está falando como deve ser a vida na igreja. Como as pessoas que foram chamadas e colocadas na igreja, elas têm que se relacionar. A igreja é dele. Não é eu nem você que vamos falar como tem que ser essa vida na igreja. Ele. São as primeiras palavras. É as primeiras descrições sobre como funciona, ou deveria funcionar, e deve funcionar a igreja dele. E o Senhor vai fazer essa apresentação, essa descrição de como é a vida da igreja. E nós vamos ler os textos, comentar algumas coisas sobre isso. Só que no versículo 1, começa com essa pergunta torta dos discípulos, né? Quem é o maior assim, no reino? Quem vai ter mais poder? Assim? Quem vai ser o especial no seu reino? Como que eu posso ganhar alguma coisa assim? Quem vai sentar do lado direito? Era esse o assunto dos discípulos. Assunto de homens. Aí o Senhor fala: bom, vou explicar como é que vai ser a minha igreja. Aí o Senhor Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles. Vamos começar o sermão. Cadê um bem pequenininho aí? Pegou uma criancinha, vem cá, senta aqui. Vamos ser bem didático na explicação. Ele pegou uma criança. No original, isso aqui é uma criança bem pequenininha. 2, 3 anos, uma criancinha. A Sara, assim. Colocou no colo dele. Ele disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Então o Senhor está colocando a primeira característica daqueles que farão parte da igreja de Cristo. Eles serão todos como crianças. Todos como crianças. O Senhor falou que não é opcional. Ele falou que de modo algum alguém entra ou participa da sua igreja se não for como uma criança. O Senhor disse alguma coisa parecida assim com Nicodemos, não disse? Nicodemos foi lá perguntar, ele falou: olha, se você não nascer de novo, você nem vê o reino. Passa que você nem vê. Se você não nascer da água do Espírito, não tem como, de modo não você vai entrar. Então ele está falando da mesma coisa. Nascer de novo, nascer da água do Espírito, ou seja, ser regenerado. Todo que nasce de novo
Só o que nasce de novo entra na igreja, participa da igreja, forma a igreja. E esses que entram, que participam, há uma característica. O Senhor Jesus fala aqui no verso 4. Eles são humildes. Eles são como crianças. É algo interior. Algo que eles recebem por terem nascido de novo. O que é uma criancinha, irmão? Vamos... Uma criancinha depende de tudo do pai, né? Não é uma criancinha. Ela não é só humilde porque ela não é arrogante. Ela é totalmente dependente do pai. Ela não pode chegar lá assim e falar: pai, compra o bife lá porque eu trabalhei bastante esse mês. Não pode. Ela é uma criancinha. Até para ela comer, ela depende do pai. Para beber. Ela é desprotegida. Se o pai não proteger, se a mãe não proteger, ela é fraca. Ela é pobre, ela não tem nada no nome dela. Tem fazenda e tal. Ela pode até ser muito rica, mas porque o pai dela é rica. Ela acabou de nascer, ela não fez nada, não pode nem assinar no cartório, não tem nada, ela é pobre. Qual que é o currículo de uma criancinha de 2 anos? 18 mestrado, 14 doutorado, trabalhou não sei aonde. Como é que é o currículo de uma criança? Nada, não tem obra. Tudo que ela fizer depende do que o pai vai fazer por ela. E por isso, ela é humilde. Ela depende do pai. O Senhor Jesus falou que todos aqueles que são chamados, que fazem parte da igreja, são como criancinhas. Não são grandes, são pequenos. João vai chamar os irmãos de filhinhos, né? Filhinhos. Do que acabou de se converter, é o irmão mais maduro. Todos somos como crianças diante do Senhor. E aqui não interprete a Escritura fora de contexto. Nós vamos encontrar Paulo falando para deixar a meninice, aqueles que são meninos na fé, vão para lá em vez de doutrina. Isso é um lado negativo de ser criança, que não amadureceu na fé. Aqui é um outro aspecto. Jesus está falando que todos somos como crianças. Aqueles que nascem de novo são humildes. É algo interior. É alguém que depende de tudo do Pai. É a vida de Cristo vivendo em nós. O Cristo humilde. Mas o Senhor Jesus fala também no verso 5 que, além de sermos como crianças, que se humilham como crianças, fala que nós devemos, quem recebe uma criança tal como essa, recebe e recebe em meu nome, a mim me recebe. O Senhor Jesus está falando de outra coisa. Ele está falando que todos os irmãos são como crianças. E quando nós recebemos um irmão, nós recebemos Cristo. Quando nós acolhemos um irmão, quando nós cuidamos de um irmão, são obras de amor pela vida do irmão, que é uma criancinha também. Nós fazemos isso para o Senhor. Não é só se ver como criança, é acolher a necessidade dos outros irmãos que também são dependentes. O Senhor Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele fala algo interessante. Tem aquele julgamento lá das ovelhas, dos bodes e tal. E ele vai falar assim: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu precisei de roupa e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos respondeu: Senhor, quando isso? Quando que a gente te visitou? Quando que a gente te deu comida? Quando? E Jesus diz assim: o rei respondeu: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós recebemos os nossos irmãos, acolhemos nas necessidades. Perceba a lista de coisas que são só necessidades. É fome, sede, falta de roupa, falta de liberdade, falta de pátria, falta de acolhimento. O Senhor Jesus falou: quando você fizer para um dos meus pequeninos, você fez para mim. Não dá para separar o Cristo dos seus pequeninos, o Cristo da sua igreja.
Jesus está falando, se vocês são aqueles que são igreja, são como crianças humildes, e vocês devem receber seus irmãos e acolher as necessidades deles. Então, a primeira característica da igreja do Senhor Jesus é que todos devem se ver e viver como crianças humildes. A segunda característica dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus, é que na igreja de Jesus é muito grave levar um irmão a pecar. Isso deve ser tratado de forma muito drástica. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Bom, você imagina essa cena aí. Amarrar uma pedrona bem pesada no pescoço do cidadão, em alto mar, jogar o cara para morrer afogado. Não sei se tem uma morte mais desesperadora que essa, se afundando, lutando para respirar e a pedrona puxando você para baixo, chance alguma. Jesus está falando assim, é melhor você morto do que você levar um de seus irmãos a pecar. Pensa aí. Quando você faz um dos meus pequeninos pecar, era melhor que você tivesse morrido de uma morte trágica. Tal é a seriedade e a santidade que eu espero nessa minha igreja. Quando nós tratamos mal um irmão, nós estamos tratando mal o Senhor Jesus. Quando nós levamos um irmão a pecar, a tropeçar, isso é muito grave. Você que é pai, eu que sou pai, você, pelo péssimo testemunho, leva seu filho a pecar, isso é muito grave. E você como marido, como esposa, tenta o seu marido, leva ele a pecar, isso é muito grave. Melhor que você tivesse morto. Quando você lá no seu trabalho, no seu negócio, trabalha com outros irmãos e pelo seu péssimo testemunho leva o outro a pecar, era melhor que você tivesse morrido. Não são minhas palavras, é do Senhor Jesus. Na primeira descrição de como deve viver a igreja. Se você tem um negócio familiar, seus filhos te ajudam, seus parentes te ajudam, viva de modo piedoso, para não treinar os seus filhos ou seus irmãos a serem ou a tropeçarem, porque isso é grave. Nunca devemos dar razão aos nossos irmãos e filhos a pecarem. Por quê? Porque cada irmão é muito precioso para o Senhor. O Senhor não comprou o seu irmão por R$100. O Senhor não comprou a sua família, os seus filhos, uma assembleia na promoção. Não estava sendo jogado fora, ele comprou cada um com o seu sangue e amou cada um. O Senhor deixou a sua glória e você vai ser o canal de tropeço e de pecado na vida do irmão. É muito sério, irmão. Paulo ele vai instruir a irmãos que não estavam de forma deliberada, pelo péssimo testemunho, levando outros a pecar. Tinha irmãos maduros, que do jeito que eles estavam vivendo, os irmãos que acabaram de converter mais novinhos estavam sendo levados a pecar, ou se escandalizar. E Paulo fala assim, por causa da consciência deles, se restrinja. Viva de uma outra maneira. Deixe de fazer essas coisas, para que o outro, que ainda é fraco na fé, não tropece. Porque é muito grave fazer o irmão tropeçar. O Senhor Jesus falou, melhor você morto. Terceiro ponto. O Senhor Jesus fala que na igreja dele, o pecado deve ser tratado com muita seriedade. Versículo 7.
Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus está falando que o normal é que o mundo nos tente. O mundo tente nos seduzir, tente nos levar a pecar, leve-nos a olhar para a beleza do mundo e pecar. Isso é normal, é o esperado. O Senhor falou, ai do mundo, eu vou julgar o mundo. Está tudo certo, eu vou julgar eles no final. Agora, não é normal os próprios irmãos tentarem os outros irmãos a pecar, levarem o outro irmão a pecar. Você ser um instrumento para que o outro irmão peque, isso não é o normal. E o Senhor Jesus falou, se isso acontecer, trate isso com muita seriedade. Falou, se a sua mão te leva a pecar, corte ela. Se o teu pé, corte ele. Se é o teu olho, arranque o olho. Mas não faça o seu irmão tropeçar. Nossa, Fernando, então agora vai ter que ter um facão ali. Além do canivete, tem um facão para cortar os irmãos que estão pecando com a mão e com o pé. Não é, irmão. Se cortar uma mão, você vai pecar com a outra. Se arrancar um pé, você vai rolando, você vai pecar. Se ficar cego, você vai dar um jeito de bater com a orelha e fazer o outro não pecar. Nosso coração é terrível. O Senhor não está falando disso literalmente, de você cortar o braço. Mas Ele está falando de tratar isso com muita seriedade. Não é um assunto pequeno, a sua vida ser um instrumento para que um outro irmão peque. Trate isso. O Senhor falou, olha, é melhor ficar sem braço, mas ir para o céu. É melhor chegar cego do que fazer o irmão pecar. E o mesmo se aplica, irmãos, na assembleia, nas nossas casas, no nosso trabalho. Às vezes o seu jeito de lidar com aquela situação sempre faz aquele irmãozinho pecar. Às vezes o jeito que você lida com a situação sempre faz o fulano fazer um negócio errado para dar certo no final. Às vezes você sabe que a sua esposa sempre se irrita com esse negócio. Você vai lá e faz ela irritar. E ela vai, murmura e peca também. O Senhor está falando para a gente tratar isso com muita seriedade. Nos arrepender disso. O Senhor continua. Fala que na igreja dele ninguém deve ser desprezado. Cada um é muito precioso. Versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai. Esse desprezar é olhar para o irmão de cima para baixo. É desvalorizar o irmão. Lembra que o mesmo preço que foi pago pela minha vida foi pago pela sua lá na cruz. Não caiu nenhuma gotinha a mais para você do que para mim. Todos temos o mesmo valor. Somos muito preciosos para Deus. E às vezes pelo nosso pecado nós olhamos para o irmão. Às vezes o irmão é mais pobre. Às vezes o irmão é menos escolarizado. Às vezes o irmão tem uma situação diferente. Nós olhamos assim. O Senhor Jesus falou, não, minha igreja não é assim. Não desprezeis. Paulo vai falar aos filipenses, né? Não façais partidarismo, não tem entre vós ali vanglória, mas por humildade considerei cada um dos outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E o Senhor Jesus, eu particularmente fico muito feliz quando o Senhor explica as coisas, porque Ele não precisava explicar nada, né? Ele é o Senhor, Ele podia falar assim, não desprezeis os irmãos, amém, ponto final, e a gente não tem que perguntar nada. Mas Ele explicou. Ele colocou assim, por quê? Por quê? Porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. O Senhor Jesus explicou o que vai acontecer quando a gente despreza. O que acontece? Lá em Hebreus 1:14, o autor vai falar assim que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Então, os anjos servem os santos, servem cada um daqueles que são os filhinhos. Mas aqui Jesus falou que o Pai, imagina aí o Pai no seu trono,
E os anjos estão ali vendo a face do Pai. E está eu e você lá desprezando um dos filhinhos. Um desses filhinhos. Quando nós desprezamos um dos filhinhos, nós desprezamos o Senhor Jesus. Como você acha que fica a face do Pai? Feliz? Os anjos estão lá. E eles vão vir acudir. É muito sério desprezar o irmão. O Senhor Jesus diz, quinto ponto, que na igreja dele, quando os filhos fogem ou se extraviam, ou os filhinhos se perdem, nós devemos ir atrás deles. Versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, deixará ele o monte, as 99, vai procurar que se extraviou, que ele encontra, tem um prazer enorme sobre essa que ele encontrou. O que ele está falando? Na sua igreja, todos são preciosos. Quando um irmão se extravia, quando o irmão deixa de congregar, quando o irmão está envolvido com coisas que não são os pastos do pastor verdadeiro, nós devemos ir atrás desse irmão. Ah, mas o irmão não gosta, o irmão é bravo, o irmão vai me dar um murro na boca. Você fala, não tem isso no texto. No texto só está mandando eu e você ir atrás do irmão. Ah, mas se ele fala, o Senhor está mandando a gente ir atrás dessa ovelha. Em Efésios 4, irmãos, nós temos ali os ministérios. Há uma diferença entre alguém que é consagrado, separado ao pastoreio, a ser evangelista. Sim, mas há um chamado comum para cada um de nós, que somos ovelhas, a ir atrás das outras ovelhas quando elas se extraviam. Isso não é trabalho só de uma pessoa, é o trabalho de todos. Nós vamos ver na sequência aqui que todos são chamados para correr atrás de um irmão que está em pecado. Pedro se extraviou quando negou Jesus. Se extraviou. O que o Senhor Jesus fez? Foi atrás dele. Restaurou ele e falou assim: Pedro, você me ama? Pastorei as minhas ovelhas. Nós estudamos o livro de Cantares. Onde está o esposo? Nos pastos, pastoreando as ovelhas. Isso é um trabalho contínuo. E às vezes coisas simples, irmãos. Nós estamos quilômetros disso aqui, não precisamos arrepender rapidamente. Às vezes o irmão não vem nem na reunião, você nem sabe, não tem coragem de mandar uma mensagem no WhatsApp, ligar para ele. Fica 2, 3 reuniões. Nós convivemos várias reuniões, irmãos. Nós conseguimos olhar para a face do irmão e falar assim: o irmão não está bem, o irmão está estranho. Não consegue? Você pode ir lá e se aproximar desse irmão. Pode ser grave. Davi era pastor, né? De ovelhas, de ovelhinhas mesmo. Conta o texto que uma vez um leão entrou lá para comer a ovelhinha dele. Foi lá, arrancou a ovelhinha da boca e matou o leão. Foi atrás da ovelhinha. Veio um urso pegar a ovelhinha dele. Ele matou o urso, mas tirou a ovelhinha da boca. Esse é o trabalho de pastorear. É se importar por cada ovelhinha, porque elas são preciosas. Cada ovelhinha é um presente do Pai ao Filho. Foram comprados pelo sangue precioso do Senhor. Ah, esse irmão já estava meio esquisito, vai embora. Não. Versículo 15. Aqui o Senhor vai explicar como deve ser tratado um irmão que está em pecado e permanece em pecado. O Senhor diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não atender, diz a igreja,
Se recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Está apertando aqui, né? Essa igreja do Senhor Jesus tem um jeito diferente, a gente não está muito acostumado com isso. O Senhor Jesus está falando, quando o teu irmão pecar, na sua Bíblia tem um negocinho assim, contra ti? É porque em alguns rolos desse evangelho foram achadas essa palavrinha, outros não. Mas isso não importa. Porque o Senhor, nós temos vários outros textos nas Escrituras confirmando isso. Então aqui o Senhor está falando não de alguém que pecou e se arrependeu. Nós somos pecadores. Não há nenhum perfeito. Seremos perfeitos nos céus. Mas aqui está falando de um irmão que está no pecado, ou não percebe que permanece naquele pecado, ou insiste que quer permanecer naquele pecado. E você viu. Eu vi. Aí temos algumas opções tradicionais de como lidar com esse assunto. A primeira é, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que é, Adriano? O meu problema, o seu problema, né? Você faz o seu, eu faço o meu. É uma versão mais... Eu com a minha vida, você com a sua. O Senhor Jesus falou que na igreja dele não é assim. Pode ser em outro lugar. A outra opção é você ver o seu irmão em pecado e aí você vai para o outro e conta para ele. Fala, aquele... Isso a Bíblia chama de fofoca. Também é pecado. Aí você caiu no outro pecado. Não é o jeito. Na igreja do Senhor Jesus não é assim que lida com o pecado. O Senhor Jesus fala assim, vai arguí-lo com ele só. O irmão está lá, não sai daquele pecado, ou não vê aquele pecado. Você não sai fofocando, você não se coloca de lado, você vai buscar o irmão. Fala, irmão, ó, isso. Como é que a gente faz essas coisas? Ah, irmão, o irmão está vindo de camisa amarela aí, amarelo não gosta, outro com a camisa vermelha, é comunista. Não é ideias, não é gosto. Você vai com a palavra de Deus. É pecado. Nós vamos encontrar pecado nas Escrituras. Paulo escrevendo a Timóteo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, quando você procura o seu irmão, você leve as Escrituras. Fala, irmão, não confere. O jeito que você está vivendo não confere com a maneira santa, piedosa que o Senhor quer para nós. Com 200 pessoas, não, só você e ele. Ninguém precisa saber. Esse é o primeiro passo. Ninguém precisa saber, só você e ele. E Jesus fala assim, se ele se arrepender, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha que bênção. Alguém ficou sabendo? Gerou fofoca na Assembleia? Não, você ganhou o irmão. Nessa palavra ganhar o irmão, que no original ela tem até um valor comercial. É como se a Assembleia toda ganhasse. Foi maravilhoso restaurar a vida desse irmão. Esse processo, irmãos, de exortação, ele tem um efeito purificador na Assembleia. Santificador na Assembleia. Primeiro porque o Senhor Jesus também disse que você deveria tirar a trave dos seus olhos para depois de olhar o cisquinho do irmão. É o mesmo pregador. E aqui trave é um negócio grande, é um tronco. A tradução melhor seria tire o tronco dos seus olhos para depois você ir lá tirar o cisquinho do irmão. Então a nossa participação nisso também tem a ver com a nossa vida. Uma vida piedosa, reta diante do Senhor para auxiliar o irmão. Não está te impedindo, mas está falando a prioridade. Se você tem um tronco nos seus olhos, tire o tronco.
Depois você vai servir o irmão lá, tirar o cisco dele. Mas não é para fazer uma coisa ou outra. É as duas coisas. Tire o tronco e depois tire o cisco do irmão. Isso ao longo do tempo, irmãos, na igreja de Cristo santifica uma assembleia. Nós vamos ver aqui o Senhor falando até de expulsar pessoas. Mas essa disciplina na igreja não é sobre expulsar pessoas. É sobre manter as pessoas na assembleia, mas puras, santas. E os que querem viver de uma forma libertina, sem caminhar de uma forma bíblica, vão ser retirados. Olha aí, irmãos, olha aqui. Olha as nossas vidas. Como está a igreja hoje? Com tristeza nós falamos isso, irmãos. Quantas e quantas assembleias que vivem uma vida louca, não tem nada do Senhor, está tudo bem. O cara entra homossexual e continua homossexual e está tudo bem. Temos que acolher, temos que amar a todos. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o pecado tem que ser confrontado por todos. Ah, mas não vai sobrar ninguém, né? Sobra os verdadeiros redimidos. Por que isso não é tão praticado hoje, irmãos? Em lugar nenhum. Inclusive nós. Ah, mas rapaz, não vai sobrar uma cadeira, não. É tudo vazio, vamos embora. Ainda temos conta para pagar, né? Então temos que crescer e não diminuir. Temos que multiplicar a igreja e tal. Se a gente ficar ali seguindo muito igual assim, seguindo as palavras do Criador da igreja, não vai sobrar nada. Nós temos que colocar um pouco de marketing, um pouco de psicologia para receber as pessoas. Mas aquilo que quem inventou, quem criou, quem concebeu a igreja, ele não entende muito bem de crescimento, de acolhimento das pessoas. Ele estava errado. Então nós temos um jeito diferente. Vamos deixar tudo do jeito que está. Vamos pregar aguinha com açúcar. Cada irmãozinho cuida da sua vidinha e a gente não se importa com a vida de ninguém. Eu na minha casa não abro a minha porta para ninguém. Ninguém sabe de nada. Porque aí ninguém pode colocar o dedo em mim. Essa não é a igreja de Cristo. Essa é outra coisa. E nós não estamos falando de pecados que nós cometemos e nos arrependemos. Estamos falando de pecados que a pessoa não vê e permanece, ou ela sabe que está e ela gosta agora desse pecado. Não, esse aqui é meu preferido, ninguém vai tirar ele. Eu ando com ele no braço e tá bom. Eu sou avarento, vou continuar avarento, eu tomo minhas pinguinhas lá, eu sou desonro. Não vou, cara, isso aqui é meu, isso aqui... Não é opcional. São as primeiras palavras de Cristo sobre como deve ser a igreja. Mas o verdadeiro cristão, aquele que de verdade nasceu de novo, ele tem desejo por ser tratado, por ser limpo, por se tornar maduro. Provérbios vai falar assim: leais são as feridas feitas pelo que ama. As feridas feitas pelo que ama ou pelo amigo. São feridas leais. Quando o seu irmão for lá te cutucar, fala, irmão, dói, porque ferida sempre dói. Mas leve em conta o que ele falou. Jesus fala lá em João 15 da videira, fala, eu podo, eu limpo, para que dê mais fruto. Se eu largar a videira lá do jeito que está e vai indo, vai dar pouco fruto. Mas se eu limpar e podar, ela vai dar mais fruto. Ela precisa de correção, ela precisa de limpeza, senão não dá fruto. Ou se dá pouco. Paulo falava assim, olha, eu tenho zelo de Deus por vós, visto que eu tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu quero vocês puros. Suportem as minhas cartas. Suportem minhas correções. Eu faço isso chorando, mas vocês precisam ouvir. A igreja é um lugar de prestação de conta, irmãos. Se você não está disposto a isso,
fique longe da igreja. Fique longe. Aqui não é um lugar para você vir de domingo, ir embora e ninguém saber da sua vida. Fique longe. Igreja do Senhor não é isso. Abandone. Igreja do Senhor é um lugar de prestação de conta. De pessoas que amam a justiça e odeiam o pecado. Os filhos de Deus se deleitam na lei do Senhor. Se deleitam. Não é um peso. São homens que odeiam o pecado. Pecam. Nós somos falhos, mas ele odeia quando ele peca. Ele luta contra o pecado. Ele não tem prazer no pecado. E Jesus está falando, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Nós somos pais, não somos? Nós não disciplinamos nossos filhos? Se você ama o seu filho, você disciplina, não é? De vez em quando precisa usar a varinha. De vez em quando você vai chamar a atenção. Você vai confrontar o seu filho. Você vai corrigir o seu filho. Você vai restaurar o seu filho. Porque você ama. Agora o contrário também é verdade. Se você não disciplina o seu filho, você não ama. Você está preocupado só com você. Você quer ser amigo dele. Você não quer ter problemas. Você larga. Mas se você ama, você corrige. E o Senhor Jesus corrige. E Ele fala para todos os seus filhinhos, se o teu irmão pecar, vai lá, exorta ele. Não largue. Se você ama o seu irmão, você vai corrigir o seu irmão. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas Jesus sabia da nossa natureza, versículo 16. Fala, se o seu irmão não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então o Senhor Jesus falou, olha, você foi lá sozinho com o irmão, exortou ele, não deu muita bola para você não se arrependeu. Você vai tomar 2 ou 3 irmãos, e vocês vão lá de novo na casa desse irmão. Fala, irmão, já estive aqui sozinho, expliquei pela palavra que isso não convém, isso ofende o Senhor. E pior, nós somos um corpo. A sua vida suja e contaminada no pecado contamina a assembleia, contamina o corpo, tem peso espiritual na nossa vida. Então eu trouxe aqui o irmão Celso, eu trouxe o irmão Paulinho, trouxe o irmão Tal. E eu vou ler de novo o texto, irmão, está acontecendo isso, o senhor precisa se arrepender. Se esse irmão se arrepender e ouvir, agora já estamos falando de 3 ou 4 pessoas, ganhasse o teu irmão. Perceba que o processo inteiro que o Senhor Jesus está colocando visa manter o irmão, restaurar o irmão, trazer ele de volta, porque ele é muito precioso. E vai o irmão, e vai 2 ou 3 irmãos. Você fala, nossa, mas pecado, hein? O Senhor Jesus continua, mas se ele não atender, dize-o à igreja. Uau! Se esse irmão permanecer no pecado depois de ser alertado, exortado por 2 ou 3 pessoas, o Senhor Jesus falou disso, chame a assembleia dos irmãos e conte. Para quê? Agora não vão ser 3 ou 4, vão ser 20, 30, 50, 300, sei lá o tamanho dessa assembleia. Todos agora têm a oportunidade de ir na casa daquele irmão, daquela irmã, e exortar esse irmão a voltar aos caminhos. Já pensou quanta visita esse irmão vai receber? Dia e noite recebendo irmão. Irmão, isso é muito precioso, você precisa se arrepender disso. Toda a assembleia. Olha quanta misericórdia, irmãos. Eu não sei quem de nós teria tanta paciência. Às vezes com os nossos filhos nós temos no máximo a primeira, a segunda você já sai, né? Com alguém, fala, já avisei uma vez, a segunda agora já era. Não, o senhor não. O senhor é longânimo. Ele manda um sozinho, e o irmão pensa um pouco e tal, fala, não deu certo. Vamos lá com 2, 3, exortar o irmão. Caminha mais um pouquinho, irmão.
Não quero, irmão. Chama toda a assembleia, todos os irmãos, vamos lá atrás desse irmão. Exortar esse irmão, restaurar esse irmão. Olha quanta misericórdia. O propósito é restaurar esse irmão. Ele está louco. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele pode ir mais longe. Se ele recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é isso? Algumas versões de gentil e cobrador de impostos. Eram as pessoas mais desprezadas na época que isso aqui foi escrito. Cobrador de imposto era alguém judeu que ia trabalhar para o Império Romano para cobrar imposto dos judeus e devolver para os romanos, e ele ainda roubava os próprios compatriotas. Ele era um traidor corrupto. O Senhor Jesus disse: se esse não se arrepender depois de toda a igreja ir buscá-lo, considere-o como um gentil, ou seja, alguém que não fazia parte da comunidade, e alguém desprezível. Aqui começa a vara, irmãos. Detalhe: se o teu irmão pecar. Aqui não fala, nossa, matou 50 pessoas, ele foi um terrorista. Não tem grau. É qualquer pecado. Que o irmão continuar e permanecer naquele pecado. Porque ele ofende a Deus. E o que seria isso? Tratar o irmão como um gentil? Nós temos algumas situações da Escritura que Paulo aplicou os ensinos do Criador da igreja. Queria que você abrisse 1 Coríntios 5, 1. Coríntios 5, 1. Diz assim: geralmente, falando dos irmãos lá em Coríntios, o que tinha lá? Tinha um cidadão em pecado, todo mundo sabia o pecado dele, e o irmão estava lá, de boa, cantando, participando da reunião de oração, sei lá, se ministrava a palavra, estava lá. Joia. Ninguém aplicou os ensinos do Senhor. Aí Paulo estava bem longe, mas ele ficou sabendo. E ele escreveu isso aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha o que o irmãozinho estava fazendo. Se deitando com a mulher do pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do meio de vós quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Paulo falou: entregue esse homem para Satanás. Ele não falou que esse irmão não era convertido. Ele não falou que esse irmão perdeu a salvação. Ele só falou: o irmão está no pecado. Vocês lerdos e soberbecidos não fizeram o trabalho que o Senhor Jesus ensinou. Eu estou mandando. Entregue para Satanás. Para quê? Para a destruição da carne. Para que ele seja tratado na carne. A fim de quê? Que ele morra no inferno com as labaredas. Não. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora ele ia ganhar uma disciplina que não era mais a visita de 3 testemunhas, nem a visita dos irmãos exortando. Agora ele deveria ser desligado da comunhão da assembleia, e Satanás ia fazer o serviço dele, visando destruir a carne, o velho homem que estava ali forte, atuante, para que, feito esse trabalho que Satanás faz muito bem, possa haver, se assim for da vontade do Senhor, e esse se arrepender,
Que o espírito desse irmão seja salvo no dia do Senhor. E não foi a única vez, temos outras situações da Escritura. Se você não precisa abrir, em 1 Timóteo, Paulo mandou mais dois irmãozinhos abençoados, o Himeneu e o Alexandre. Está em 1 Timóteo 1,20. Ele falou assim: os entregue a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Esse aí blasfemou só, não deitou com a mão, ele blasfemou. Já foi para o Satanás também. Nossa, mas esse Paulo é muito duro. Coisa absurda, entregar para Satanás. Essa é uma situação terrível, irmãos. Quando alguém chega nessa situação, ser colocado para fora, ser tratado como gentil, ser colocado nas mãos de Satanás, para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo, é algo terrível. É triste. E Hebreus vai falar assim que toda disciplina, no momento, não parece motivo de alegria nenhuma. É sempre triste. Mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. O que está sendo colocado, irmão, aqui? Seriedade com relação ao pecado na Assembleia. É preciso levar a sério. Se você continuar lendo em Coríntios, Paulo fala assim, versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que acontece, irmãos? Quando uma assembleia é negligente nisso, cada um na sua vidinha. Um fermentinho ali, um pecadinho lá, que continua para sempre, aquele tem 3 de estimação, eu tenho 5 e tal. Fermento. Logo, toda a massa está fermentada. Logo, a vida de santidade some na Assembleia. Tudo passa a ser tolerado. E aquilo vai se inchando de pecado. Então, além da seriedade, é necessário rapidez. Não pode se largar as coisas por anos. Paulo está exortando os irmãos, viu? Eu estou aqui longe, estou sabendo, vocês estão aí. Mas já que vocês não fizeram, eu estou mandando, pode? Nossa, mas que igreja do Senhor, então é um lugar sério, é sério. É santo. Custou muito caro. Uma outra figura bem ruim. Você já, alguma vez, comprou um computador novo, um notebook, ou um tablet? Você tira da caixinha assim, no primeiro dia você põe assim, tira o copo de água, compra ali, põe na capinha, põe na mochila, põe cheio de estofado. Nossa, eu paguei 3 mil reais, isso aqui se quebrar. Você tem todo o cuidado de que custa caro. Compra um violão novo, um instrumento, você fala, nossa, se não ficar no pedestal, assim, vai envergar o pauzinho. Tem que lubrificar a cordinha quando toca. Que custou caro. Cada um de nós custou muito caro. Por causa disso é muito sério. O Senhor Jesus falou, a minha igreja não vai ser de qualquer jeito. Pecado na Assembleia é muito sério. Abre em Atos 5. Teve 2 cidadãos que também pecaram. Os irmãos conhecem essa história. Atos 5, 13. Atos 5, versículo 1, desculpa. Nós temos Ananias e Safira. O que eles fizeram? Se você voltar um pouquinho para cima, a gente tem o irmão José, que depois virou o Barnabé, natural de Chipre. Vendeu lá um terreno e colocou os pés dos apóstolos. Falou, irmãos, a igreja está em grande necessidade, muitos irmãos se converteram. Ó, está a minha fazenda inteira, não sei quantos ele tinha, mas ele entregou uma lá, deu de oferta. E havia muita necessidade entre os irmãos. Aí o Ananias e Safira, o casal, falou, poxa vida, que legal, né? Não sei se quando o Barnabé fez isso, se na reunião seguinte alguém comentou, falou, não sei. Mas eles criaram e falaram, vamos vender também.
Vamos vender nossa terrinha e vamos entregar lá para o apóstolo. Você falou, nossa, mas ele vendeu, deu um dinheiro bom, nós vamos dar tudo isso aí. Vamos guardar um pouco. E a gente leva lá e fala que está dando tudo. Olha que benção, alguém dando oferta. Imagina você vendeu, sei lá quanto custa aí uma chácara, 1 milhão. Você chega na reunião aqui e falou, ô irmão Celso, vendi a chácara, 500 mil reais para os irmãos. Pode construir um salão, um lugar para os irmãos, 500 mil reais. Tá aí, eu fiz o Pix agora. O que você faz, Celso? Poxa vida, que benção, irmão. Que maravilha, 500 mil reais. Glória a Deus. Mas ele vendeu por 1 milhão. Pedro falou, você está mentindo para o Espírito Santo. Ninguém pediu para você vender. Se você vendeu, ninguém pediu para você dar. Nem dá tudo. Por que você quis mentir? Você acha que na igreja, na Assembleia do Senhor, é assim? Pode mentir. Não mentisses aos homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, versículo 5, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande tremor aos ouvintes. Levando-os os moços, cobriram o corpo e levaram para a sepultura. Quem matou esse homem? Quem? Deus matou. Você imagina essa reunião aí, como é que foi? Chegar o irmão lá, cai duro lá. Ô juventude, por favor, temos um serviço aí, não é para dançar aí, é para sepultar o irmão que acabou de cair duro porque ele mentiu. Aí saem os jovens, leva ele lá, muita tristeza, o irmão acabou de ser morto por Deus. Passa 3 horas, vem a mulher. Pedro faz as mesmas perguntas. E ela também, o Senhor mata ela. Ela é sepultada. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, achando morta, levaram e sepultaram junto ao marido. Uma cidade foi lá e fez mais outro velório, outra sepultura. Mais uma irmã que morreu na reunião. 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos que ouviram a notícia desses acontecimentos. Irmão, imagina você estava lá no culto, você não foi. Você foi dar uma volta no shopping, né? Não deu para ir. Aí você ficou sabendo. Mas não foi, foi lá na frente, sepultou. Imagina se os irmãos saíram contando para os pais, para as mães, para falar, hoje no culto, o que aconteceu lá? Conversão? Não, Deus matou 2. Que benção, hein? Foi forte o culto hoje. 2 mortos. E a mocidade já teve que fazer o buraco e enterrar. Semana foi assim. Imagina como é que foi o outro culto, irmão. No outro domingo, chegou assim. Você ia nesse culto? Falou, o último morreu 2. Rapaz, será que eu oferto? Se eu ofertar, eu posso morrer? Como é que foi esse culto? Terrível. A Bíblia fala que houve grande temor na igreja. Qual foi o absurdo? Mentiram. O Senhor não tratou isso. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? A igreja está começando aqui em Atos. Você acha que é uma boa estratégia para a igreja crescer, expandir para todo mundo, começar a matar os membros? Você acha que é uma estratégia boa de marketing? Ó, vamos começar, está começando aqui em Jerusalém, nós precisamos, o evangelho precisa para todo lugar. Então, em vez de dar panfleto, redes sociais, a gente vai começar a matar quem mentir contra Deus, vai bombar. Você fala, rapaz, mas foi assim que começou a igreja. Santidade, pureza, temor. Versículo 13, irmãos. E os de fora? E os que não eram irmãos? Será que dava vontade de visitar essa igreja? Só dar uma visitadinha lá. No domingo passado morreu 2 irmãos, imagina. Chegar lá meio esquisito. Que vai? Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se com eles. Ninguém tinha coragem de ir no culto dos irmãos. O negócio lá morreu.
É sério. Ser cristão o senhor às vezes mata. Como é que é hoje, irmãos? A gente desobedecendo as instruções do Senhor Jesus, como é que é? Acolhe todo mundo, fica ali todo tipo de pecado, todo tipo de vida, as pessoas entram ruins e ficam piores. Lotado de gente. Irmão, o mundo é para ter medo. Medo de vir na reunião do povo de Deus. Por conta própria, ninguém deve ter coragem de ir num culto de crente. Alguém vai para o culto se for trazido pelo Espírito Santo, por poder, porque é para ter medo. Paulo vai falar em Coríntios, quando entrar um indouto no meio de vós e olhar aquilo lá, ele tem que colocar a cara no chão e falar, Deus está no meio deles. Não é para vir aqui e falar, nossa, a música é legal. Olha que baterista show, toca a bateria assim e tal. O pregador falou um negócio lá que acho que dá para aplicar na minha empresa. Se eu fizer um engajamento social. Essa é a pregação, meu irmão. Ninguém ousa pregar sobre o pecado, sobre santidade, sobre uma vida pura. Porque espanta as pessoas. Mas foi exatamente isso que o Senhor fez. Espantou os falsos convertidos. E funciona isso. Toda essa preocupação com a pureza, com a santidade da igreja, funciona. Continua lendo o texto. 5,14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto os homens quanto as mulheres, agregados ao Senhor. Se você voltar um pouquinho em Atos 2, 47, fala assim... E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem que participava da Assembleia? Os salvos. Na igreja participam os salvos. Um não salvo, se vir trazido pelo Espírito, precisa se arrepender e perceber que é um lugar santo. A igreja não foi projetada para deixar os não convertidos confortáveis aqui no nosso meio. Que lugar acolhedor. Tem até um café no final. É para gerar medo nos incrédulos, temor. Nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, de amor, mas é um Deus santo, irado com o pecador. A igreja foi feita para ser um lugar de louvor, de glórias ao Senhor. Para manifestar o que nós viveremos lá nos céus eternamente já hoje, de santidade, de pureza. É um grupo de pessoas que foram salvas, não um lugar para acomodar não salvos. Participar de uma reunião de cristãos, o não cristão deve evitar ao máximo. E quem faz esse processo aqui que a gente colocou, que Jesus colocou, de buscar o irmão, levar testemunha, se precisar, levar a igreja, se precisar, tratar como gentil e publicano? Será que deve ter um Supremo Tribunal Cristão que julgue esses casos? Um sínodo, não sei lá o que. Na história já inventaram várias coisas. Você leva a pessoa, não sei quem, julga não sei aonde, tem instâncias. O Senhor não falou nada disso, irmãos. Você vê Paulo aqui falando para a Assembleia. Irmãos de Coríntios, julguem. Timóteo, julguem. Aí na Assembleia que você está. Cada Assembleia deve ser responsável pela vida dos irmãos que estão aqui. E o Senhor Jesus continua, último tópico sobre como é a sua igreja. Ele diz assim, Pedro, voltando aqui um pouquinho antes. O Senhor Jesus diz assim no verso 19, 18. Verdade vos digo que tudo que
ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Verdade vos digo que se 2 ou 3 entre vós concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se lhe é concedido por meu Pai que está no céu. Se não tiver 2 ou 3 unidos no meu nome, ali eu estarei. Às vezes a gente pega esses versículos aqui para ler em reunião de oração, né? Já tem 2 ou 3 reunidos, então nós estamos em 4 aqui, hoje vai bombar a reunião de oração. O Senhor Jesus está falando disso que ele acabou de falar. De disciplinar alguém na igreja. E aqui não está falando de alguma coisa que a gente tem uma chavinha assim, e faz assim, ligou, agora está valendo. Na verdade, quando esse irmão rejeita a visita do que vai lá, dos testemunhos que vão lá, da igreja que vai, quando ele rejeita, ele já está desligado nos céus. E aí a igreja vem e comunica isso na terra. Esse irmão está sendo desligado, está sendo entregue a Satanás para a destruição da carne. É isso. O texto está falando desse processo. Então ele falou, quando tiver 2 ou 3 irmãos, vocês fizerem aí, vocês vão dar testemunho do que já foi feito no céu. Esse irmão rejeitou todos os meios de graça e de misericórdia que foram até ele para ele largar esse pecado, e ele rejeitou. E aí Pedro, no versículo 21, vai falar assim, Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão? Umas 7 vezes, tá bom? Que vai que esse irmão também, né? Vai e volta. O Senhor Jesus falou, na minha igreja deve haver sempre perdão. Sempre. Todas as vezes que houver arrependimento, você deve perdoar. 1, 2, 3. Quantos foram? Por que nós devemos perdoar? Nós vamos ler, mas o Senhor continua explicando isso na sequência, a gente vai parar. Por que você tem que perdoar o seu irmão? Porque você também foi perdoado numa dívida muito maior. Lembra que você é precioso, foi comprado com sangue, e ali você foi perdoado. Agora a ofensa do seu irmão, você não vai perdoar? Aí Jesus conta aquela parábola, eu devia 10.000 dracmas, será que me deve ter isso aqui? 10.000 talentos. Foi lá, pediu e o Senhor perdoou. E o outro carinha devia 100. Um devia 10.000 e o outro devia 100. O de 100.000 perdoou, cara. E esse cara não perdoou, ele devia 100. Que coisinha. Fala que esse senhor que viu o seu servo que foi perdoado, não perdoar aquela quirelinha do outro, Jesus falou assim, indignado o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse. Então, o fato de não perdoar o irmão na igreja de Cristo é algo sério também. Se você não perdoar o seu irmão, o Senhor Jesus está falando que você pode ser entregue aos verdugos. Você sabe o que é um verdugo? Não é um verdureiro, não. Verdugo é um nome de... a gente conhece mais como carrasco. Às vezes quando alguém era sentenciado, precisava ganhar uma chicotada, precisava cortar um dedo, precisava fazer algum castigo corporal de sofrimento, quem fazia era o verdugo. Normalmente doía. Normalmente tinha sofrimento. O Senhor Jesus está falando, olha, é bom você perdoar o seu irmão. Que pode ser necessário te lançar para os verdugos. Porque eu te perdoei de uma dívida tão grande, você não consegue perdoar o seu irmão. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a gente tem um resumo, do que é a igreja de Cristo. Essa é a igreja, a descrição do próprio autor. A igreja de Cristo é um lugar onde todos são vistos como crianças, como filhinhos. Precisam de amor, precisam ser abraçadas, que precisam ser valorizadas e não desprezadas, que precisam ser buscadas quando alguma delas sai de perto, o dever de buscar, precisam ser disciplinadas quando ela insiste naquele pecado, assim como a gente faz com nossos filhos, e às vezes ir até consequências mais drásticas. E na igreja de Cristo
Como todos somos pecadores, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Esse é a descrição do que Jesus falou que deveria ser a sua igreja. Uma manifestação antecipada do que será nos céus. E aqui, irmãos, nós precisamos ter fé para crer que a palavra do Senhor ela é suficiente e que ela funciona. E que ela glorifica a Deus quando ela é vivida. E senão nós vamos continuar andando nos nossos caminhos. Nós vamos caminhar como muitos hoje caminham, como assembleia, preocupados com números, com encher templos, com trazer pessoas. Mas esse nunca foi a descrição do Senhor. Eu queria só ler um texto aqui, em João capítulo 2, versículo 17. Jesus fazendo a purificação da igreja lá, que tinha as pessoas, né? E os discípulos se lembraram do que está escrito: os zelos da tua casa me devorarão. Nada mais é da tua casa, isso é a própria igreja. As palavras que está escrito lá em Salmos, o Espírito de Deus que lá em Salmos, os discípulos lembrando que quando Jesus estava fazendo uma limpeza ali dentro do templo. E devia ter sido assustador, né, Valdir? Você olhar alguém, de certa forma, manso, pregando, cheio de amor, de repente com um chicote, derrubando mesa, batendo no lombo de negociantes. A casa do Senhor é um lugar santo. Nós somos viver essas coisas, irmãos. É muito fácil entender essas coisas. Ah, entendi que é assim. O passo que nós precisamos dar agora é viver essas coisas, irmãos. Uns com os outros. Nisso que o Senhor diz que é a natureza da igreja, como ela deve funcionar. Amém? Amém. Nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, por nos comunicar a tua vontade, Senhor. Manifestar a nós aquilo que é agradável aos teus olhos. Sabemos que nenhum de nós, Senhor, é capacitado, Senhor, é apto, é digno para viver essas coisas. Somos fracos, Senhor, somos pecadores. Mas o Senhor, quando desejou essa obra, Senhor, o Senhor sabia disso. O Senhor sabia que lidaria com o pó, o Senhor sabia que lidaria com pecadores. O Senhor sabia que lidaria com homens fracos, depravados. Por isso o Senhor providenciou o Cordeiro, Senhor. Por isso o Senhor veio até nós, Senhor, se esvaziou e morreu naquela cruz para nos comprar, Senhor, com a tua justiça, Senhor, com a tua santidade. Nós somos vestidos, Senhor. O Senhor não nos deixou só, o Senhor enviou o teu Espírito Santo. A vida do Senhor, Pai, opera em nós. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nisso, Senhor. Nos arrepender dos nossos caminhos tortuosos. A reconhecer os nossos pecados, a sermos mais rápidos, Senhor, no nosso arrependimento, quando fomos chamados a atenção, a sermos zelosos, Senhor, pela vida de cada irmão, a termos um coração humilde, Senhor, para andar nesse caminho, Senhor. O Senhor nos advertiu, Senhor, que esse caminho seria estreito, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, Senhor. E o Senhor nos amou até o fim. Por isso nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.